Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. A depressão é um desafio que nós temos praticamente em todos os lares do mundo. Praticamente todo lar tem uma pessoa deprimida. E é um desafio porque é uma doença capciosa. Ela simula tantas outras doenças, fazendo com que às vezes a pessoa procure diferentes médicos para resolver a problemática vigente. A depressão envolve a pessoa e traz um quadro sintomático: tristeza, angústia, desânimo, dor nas costas, tontura, mal-estar, perda do estímulo pela vida, nada dá bom, gás na barriga, má digestão, esquecimento, receio, insegurança, perda da vontade de ter sexo, perda da vontade de comer, perda da vontade de beber, perda da vontade de viver. A ponto de uma mãe perder o próprio amor pelos filhos. Então, é uma doença muito grave e que assola a humanidade nos tempos modernos. O nosso pai da medicina, o Hipócrates, ele já havia estudado os temperamentos humanos, muito antes da vida de Jesus. E ele enquadrou as criaturas em 4 temperamentos. Temperamento é o que vem com a pessoa ao nascer. Recebe o caráter, que é o fruto do meio. A somatória do temperamento mais o caráter dá a personalidade. Então, nós nascemos com temperamento. É um temperamento de cada um. E ele classificou as criaturas em 4 temperamentos: fleumático, colérico, melancólico e sanguíneo. E até hoje é aceito pela psicologia esses temperamentos. O temperamento fleumático é o temperamento do rico feliz. É a pessoa que, na pior situação possível, desempregada, sem dinheiro, doente, às vezes separada da família, se perguntarmos como é que ela vai, ela disse assim: melhor impossível. E não é mentira, a criatura vê a vida dessa forma. Já o melancólico é o contrário. A pessoa triste, já nasce triste. Às vezes uma criancinha fica ensimesmada, não tem amigos, brinca sozinha, e se falarmos um pouquinho mais alto, ela já chora e se apresenta de uma maneira muito triste. E esse temperamento se deprime com muita facilidade. Basta alguma coisinha acontecer que traga uma insatisfação para esse temperamento se deprimir. O temperamento colérico, que é do administrador, aquele indivíduo que faz imperar sua vontade, em detrimento do bem-estar de quem quer que seja, ele é assim, é um indivíduo de cara antonha, de cara feia, não faz nenhuma questão de ser simpático. Esse indivíduo, quando chega no final da vida, e ele percebe que não fez amigos, não goza nem de muita amizade dentro da própria família, percebendo que a morte está chegando e que a sua bagagem espiritual não é lá essas coisas, então ele se deprime. O temperamento vendedor ou sanguíneo, que é daquela pessoa que fala muito, que gesticula, que vende uma ideia, essa pessoa não suporta ficar sozinha, sem falar com as pessoas. Tanto é que esses cargos não podem ser dados cargos em que a pessoa fica sozinha, fechada num lugar sem poder conversar com ninguém. Esses cargos não podem ser dados a pessoas desse temperamento
vendedor ou sanguíneo. Porque a pessoa tem uma necessidade de falar. Se ela não falar, ela vai se deprimir. Qualquer pessoa desse temperamento que não tem com quem falar, depois de algum tempo ela se deprime. Então, esses temperamentos todos se deprimem. Mas o que menos se deprime é o fleumático, o que mais se deprime é o melancólico. E a depressão, ela pode ser de 3 tipos. A depressão endógena, que é aquela que nasce com a pessoa, é aquela criatura que nunca está de bem com a vida, sempre muito triste, aborrecida, melancólica, e se perguntar, mas por que você está assim? Não sei. Ela nem tem, às vezes, motivo. Hoje, dentro da doutrina espírita, nós sabemos que essa pessoa traz no inconsciente um sentimento de culpa. Logicamente que não é consciente, ela não sabe disso, mas inconscientemente, se fizer uma regressão de memória, voltar nos tempos passados, em outras experiências corpóreas, essa criatura fez alguma coisa, chegou no plano espiritual, se deu conta que não foi uma boa, e veio o sentimento de culpa por ter executado aquele plano infeliz. E como ela vai renascer, trazendo aquela bagagem na alma, ela nasce deprimida. Essa é chamada depressão endógena. A depressão causal é aquela que surge por conta de uma agressão ao físico. Pode ser um acidente, uma cirurgia, um parto, e a pessoa desencadeia a depressão pós-traumática. E a depressão mais comum é a chamada depressão reativa. É aquela em que a pessoa não aceita alguma coisa e se deprime. E não precisa ser uma coisa muito complicada. Basta uma pequena coisa, se a pessoa não aceitar, ela vai se deprimir. Existe uma fórmula muito interessante que retrata muito bem isso. Uma fórmula matemática é esta aqui, ó. 2 mais 1 igual a 4. Não tem jeito de modificar essa fórmula. Se modificar, ela tem que modificar o universo. Existe uma outra fórmula semelhante que é essa aqui, ó. Depressão é igual a uma causa não aceita, gerando um ressentimento e a autocomiseração. O que é autocomiseração? Dó de si mesmo e reclamação. Portanto, na grande maioria das vezes, a pessoa deprimida, ela não aceita alguma coisa. E, por consequência, ela se ressente. E, a partir daí, ela tem 2 conotações. Ou ela parte para a agressão, o revide, ou ela vai para a autocomiseração, ou seja, dó de si mesma. Se ela partir para a agressão, ela pode não fechar a equação. Então não vai se deprimir. Mas se ela reclamar, ela fecha a equação e se deprime. Então a proposta hoje é da pessoa trabalhar-se para aceitar a vida como ela é. Porque tudo que acontece conosco tem o aval do Criador e é para o nosso bem. Então a gente tem que aceitar. Ou melhor dizendo, deve aceitar. Porque dizer que tem que aceitar não, porque às vezes a pessoa não aceita. Mas deve aceitar porque é para o bem da gente. Se nós formos estudar lá atrás a razão, a gente vai até encontrar respostas muito interessantes. Como a própria Maria Dolores coloca para nós. Ela diz assim: não lamentes, alma boa, contratempo que te aconteça.
Que a luta não te esmoreça, pois nada existe sem valor. Aquilo que te parece um desencanto de vulto é sempre um socorro oculto atuando em teu favor. Uma viagem frustrada, uma festa que se adia, uma palavra sombria que encerra uma diversão, o desajuste no carro, um desgosto pequenino, alteram qualquer destino em forma de salvação. Portanto, não chores por bagatelas, guarde a fé por agasalho, Deus te sustenta o trabalho atuando em derredor. Contrariedade no tempo, quase sempre em maioria, é o socorro que Deus te envia, por bênção do mal menor. Olha que coisa linda. Então, aquele que a gente acha que é um desastre com a gente, dizem os Espíritos que é a bênção do mal menor, e não a aflição do mal maior. Às vezes a gente acha que aquilo que aconteceu conosco, puxa, estou frustrado, que chato, que desastre. Não, pelo contrário, partindo da premissa que é um socorro de Deus, que tem a anuência do Criador, é sempre para o bem da gente. E Ele colocou como para nós a bênção do mal menor. Porque se Ele fosse renunciar à proposta de fazer aquilo conosco, Ele iria permitir que incursionássemos no mal maior. Quantas pessoas que às vezes pegam uma hepatite e não aceita ficar 30 dias em casa? Como uma paciente minha disse, doutor, não consigo me ver doente fechada dentro de casa. Mas talvez se ela estivesse na rua, fosse atropelada e ficasse 6 meses gessada, totalmente quebrada ou até desencarnada. Mas a pessoa não vê assim. Às vezes uma mocinha chega, quer ir numa boate. E o pai e a mãe naquele dizem, não, hoje você não vai. Aquela boate pegou fogo. A pessoa não desencarnou. Mas a criatura acha que é uma infeliz, porque o pai e a mãe não a deixou ir na boate. A outra pessoa quer ir em uma festa, algum outro lugar. Então, aquilo que às vezes a gente acha que é ruim, sempre é por bem da gente. Eu mesmo já reclamei muito, em tempos idos, de algumas coisas que eu planejei e na hora exata não deu certo. E eu questionei mesmo, mas por quê? Eu era meu esquema, planejei, lutei e não deu certo. Mas logo depois, eu paguei um tributo muito caro pela ignorância, porque Deus me proporcionou uma coisa muito melhor do que aquela que eu teria tido se acontecesse conforme o meu ponto de vista. Então é fundamental que a gente aceite a vida como ela é, apesar dos reveses. A gente, quando perde um ente querido, a gente reclama muito e fica questionando Deus, por que o Senhor tirou o meu parente? A gente não reclama? Lógico que reclama. A Esmeralda Bittencourt, ela mora em Brasília e ela perdeu 4 filhos desencarnados em acidente. Perdeu 1, perdeu 2, perdeu 3, perdeu 4. Quando ela começava a se recuperar de um parente que desencarnou, o outro desencarnava. E ela foi lá no Chico. E então ela perguntou ao Chico, por que razão? Ela é espírita desde criança, trabalhadora no bem, só fazendo bem para as pessoas. Como Deus poderia permitir que ela perdesse os 4 filhos em acidente de carro? E o que é pior, cada um em um determinado momento, quando ela pensava em se recuperar de um acidente, de uma situação desastrosa, vinha outra situação. E então o Emmanuel, mentor do Chico, falou para ela, Chico, diga a ela que no dia da noite de São Bartolomeu,
a Catarina de Médicis, que era mãe do Carlos IX, que era rei da França à época, nos tempos idos lá de 1500 e poucos. Então, a Catarina de Médicis, que era uma pessoa muito má, ela armou um esquema de matar todos os protestantes que tinham na França, para conseguir que o papado, o reino do Papa, viesse para a França, porque estava na Espanha. Então ela armou um esquema, uma vez que a sua filha, irmã dos Carlos IX, que era o rei da França, iria se casar com o chefe dos protestantes. Logicamente que convidados todos viriam para o castelo. Ela se reuniu com o chefe da polícia e com o sacerdote, expôs o seu plano de pedir à polícia, chefiada ali por aquele homem, que matasse todos os protestantes, para a partir daí ter força dentro da religião católica, uma vez que ela era da religião, para trazer para a França o reino do Papa. E quando ela colocou isso, os sacerdotes, mas como, rainha, não pode. Nós não podemos matar jovens, inocentes, por uma ideia esdrúxula como essa sua. Não podemos. Deus não permite isso. Mas tinha uma amiga da Catarina de Médicis, que estava ao lado, chamada Condessa de Nemours, e ela disse então para o sacerdote: nada mais justo do que darmos a vida dos nossos filhos em prol da pátria, França, para trazer o papado para a França. Nisto a Catarina de Médicis ficou muito forte e disse para o chefe da milícia que matasse todos os protestantes naquela noite do casamento da sua filha com o chefe dos protestantes. E foi a chamada Noite de Bartolomeu, porque mataram todos. Os protestantes foram jogados no rio Sena. Diziam, à época, que tinha mais sangue do que água no rio que atravessa a cidade de Paris. O tempo se passou. Condessa de Nemours era solteira, não tinha filhos. E disse aquela absurdidade, fortalecendo a proposta da rainha, culminando com a morte de tantas criaturas inocentes, entre aspas. Porque certamente aquelas pessoas tinham débitos de outras vidas, por isso morreram daquela forma fatídica, mas de qualquer forma, diríamos, morreram de uma forma inocente, em se tratando de uma existência. Mas o tempo passou e nós não sabemos a história da Catarina de Médicis depois, logicamente muito comprometida. Mas a Condessa de Nemours foi reencarnando. E agora, recentemente, reencarnada em Brasília, teve 4 filhos. Espírita, convicta, trabalhadora, e os filhos desencarnam. E aí o Emmanuel disse para ela: diga, Chico, a ela que agora ela está devolvendo literalmente os filhos à pátria espiritual, e que são delas, porque naquela época ela disse dos filhos que não eram dela, eram de outras mães, e realmente foi um desastre aquela conotação infeliz, naquela linguagem colocada num momento tão impróprio para uma mulher que já era má, como a Catarina de Médicis, fortalecendo aquela ideia. Então, tudo que acontece conosco tem uma razão, e às vezes a gente não quer aceitar, e incrimina o Criador como sendo a razão, porque Ele que quis, Ele que determinou, está nos castigando, está nos cobrando. Olha, Deus não cobra nada, nem castiga, Deus é amor, é misericórdia. Por isso é chamada bênção do mal menor. Se Deus fosse cobrar, seria um desastre. Então nós temos que aceitar a vida, primeira coisa. Mas se a pessoa não aceitou, ela vai ficar aborrecida, vai se ressentir, sentir 2 vezes, vai ficar aborrecida 2 vezes. E ela fica pensando naquilo, e aquilo vai assumindo uma proporção tão grande
que leva a pessoa a se sentir a mais infeliz. Então começa a chamada autocomiseração. A pessoa começa a ter dó de si mesma e começa a reclamar. Então nós não podemos reclamar de jeito nenhum, de situação nenhuma. Pelo contrário, a gente tem que fazer sempre o jogo do contente, como a Poliana. Quem já leu Poliana menina, Poliana jovem, 2 livros maravilhosos, vão perceber que ela tinha sempre uma resposta positiva, mesmo nas agruras, nas intempéries. E é o que nós devemos fazer. E é o que nós menos fazemos, porque a gente vive reclamando. Chove e diz, meu Deus, eu não aguento mais essa chuva. Se faz um sol, 40 graus, a gente reclama do sol. Mal sabendo que é melhor 40 graus acima de zero do que 40 abaixo, como está lá no Alasca. Mas a gente reclama. A gente reclama porque perdeu o emprego. Quando, a bem da verdade, vai surgir outro muito melhor logo depois. A gente reclama de tudo. Reclama do salário, reclama do imposto de renda, reclama do empregado, reclama do patrão. Nós estamos sempre reclamando. Eu tenho certeza que daqui para frente ninguém vai se deprimir mais. Esse público não vai se deprimir mais, porque eu sei que não vão reclamar mais. Vão lembrar de mim todos os dias. Quando for para reclamar, vamos agradecer. Porque essa é a proposta, agradecer. Mesmo, isso é o Francisco de Assis que disse, mesmo nas intempéries devemos manter a alegria de viver. E agradecer a Deus pelo que estamos passando, que é sempre para o bem da gente. Quanto tempo vai demorar para chegar lá? Depende. Se nós entendermos isso de uma maneira tão clara, a partir de hoje nós não vamos reclamar mais. Pelo contrário, nós vamos louvar, agradecer todas as oportunidades que nos são dadas para o crescimento espiritual. A começar, que nós só crescemos com as situações difíceis. Ninguém cresce com situação fácil. Pelo contrário, quando as coisas estão fáceis, geralmente nós nos comprometemos, espiritualmente falando. Quando as coisas estão difíceis, nós estamos lutando, batalhando, e por conta disso nós estamos crescendo em direção a Deus. Tanto é que no Evangelho está lá, a dor foi colocada para os escolhidos do Senhor, para os eleitos do Senhor. Então a dor é também um elemento de elevação espiritual. Então nós não vamos reclamar. Pelo contrário, aceitando e batalhando por resolver aquela problemática. Não é cruzar os braços, já que tem que ser, deixa ser. Não, pelo contrário, vamos aceitar, mas não vamos conformar, vamos procurar a solução. A partir daí, nós não vamos deprimir. Eu estou falando em termos de profilaxia da depressão, para evitar que nós fiquemos deprimidos. Porque a gente, quando fica deprimido, aí começa a complicar muito, porque nós temos 4 naturezas: a física, a mental, a emocional e a espiritual. E essas 4 naturezas estão intrincadas, estão ligadas. Não tem como acontecer alguma coisa com a nossa alma sem repercutir no físico. E não tem como acontecer no nosso físico sem repercutir na nossa alma. Então nós precisamos entender que se não quisermos ter doença, se nós não quisermos baixar nosso sistema imunológico, abrir portas para doenças infecto-contagiosas, nós precisamos estar muito bem emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Por isso é que é fundamental que nós mantenhamos a alegria de viver, como recomenda Francisco de Assis. Alegria. Mas tem pessoa que faz questão de ficar de cara feia. Não paga dívida. É melhor ficar alegre. E essa alegria a gente tem que repassar para as pessoas.
Outro dia uma senhora me procurou e disse, Aguinaldo, eu estou tão triste. Eu disse, por quê? Não, porque você vê no Natal matam tantos animais. Eu falei assim, mas escuta, mas está certo. Mas como matar os animais? Eu falei, olha, o animal, infelizmente, ainda está naquela faixa evolutiva de morrer no Natal. Não quero dizer que você vai aplaudir isso, mas não justifica você ficar triste a ponto de se deprimir. Porque ela estava muito deprimida. O que nós temos que fazer é ajudar o pessoal a ter essa consciência de um dia, quem sabe, não comer mais carne, não praticar atrocidade contra os animais, mas não a ponto de ficar depressivo por não aceitar que estejam fazendo isso com os animais. Infelizmente hoje se faz isso. Criança hoje morre de fome lá na África, que é um absurdo, mas morre hoje ainda. Filho ainda mata mãe, mata pai, absurdo, mas acontece. As pessoas nos sequestram dentro da nossa própria casa. Então, mas nós temos que começar a entender que esta é a nossa realidade. Nós estamos vivendo isso, é o nosso momento. Na nossa faixa evolutiva, é isso que acontece. Não vamos aplaudir, pelo contrário, vamos trabalhar para fazer tudo com que isso não aconteça mais. Mas haverá um tempo em que isso irá acontecer. Mas não aceitar e se deprimir como ela foi me procurar, mostrando uma profunda insatisfação. Então nós temos que começar a nos alegrar. Lógico que nós não vamos aplaudir essas atitudes infelizes, mas não ficar triste, ressentindo-se eternamente, o que vai gerar um problema grave. Então nós temos que começar a entender a problemática, aceitá-la, administrá-la e manter a alegria. Porque eu disse para ela, se você ficar alegre, você contamina as pessoas que estão ao seu lado, com alegria. Se você ficar triste, você contamina as pessoas com a sua tristeza. E quem tem pessoa deprimida dentro de casa, precisa ter muito cuidado, para não entrar em depressão também. Porque contamina. O depressivo, ele reclama demais. Reclama de tudo. E se a gente não se acautelar, ele está reclamando com essa criatura também. E daqui a pouco nós estamos deprimidos. Então é fundamental que nós aprendamos a nos proteger contra estas pessoas que são tristes por excelência. Aliás, faz até questão de serem tristes. Enquanto que a gente deveria fazer questão de ser alegre. Na minha prece matinal, eu não tenho por hábito pedir para mim. Mesmo porque eu acho que Deus já me agraciou com tantas coisas. Mas eu ainda peço, primeiro, força para continuar trabalhando, não deixar a peteca cair. Segundo, eu peço alegria para eu repartir com as pessoas que estão ao meu lado. E terceiro, discernimento para entender a vida, para não ficar reclamando à torta e à direita. Assim, eu acho que fica mais fácil. Agora, se eu for reclamar porque está hoje chovendo, está com sol, ou tem alguma coisa que esteja me trazendo um descontentamento, o que vai resolver? Pelo contrário, vai agravar a minha situação e ainda vou trazer isso para os outros, porque a gente contamina o ambiente. A gente vive emitindo vibrações. E essa vibração emana automaticamente da nossa alma. Não precisa nem abrir a boca. Basta estar. Nós já estamos irradiando. Se eu estiver alegre, eu emito uma vibração positiva. Se eu estiver triste, eu emito uma vibração negativa. E isso é ruim para os circunstantes. Quando não, para nós mesmos. Porque a gente acaba atraindo entidade na mesma faixa. Tem espírito desencarnado muito depressivo. Tem espírito desencarnado muito triste. Tem espírito desencarnado que continua autocomiserativo. E quando ele vê uma pessoa chorando ali, coisa e tal, ele se aproxima, coitadinho. E quando ele chega perto da criatura com o coitadinho dele, ele acaba emitindo a vibração negativa. E a pessoa que está numa faixa também negativa acaba atraindo e se nutrindo daquela vibração. Mas quando a pessoa está numa atmosfera
vibratória positiva, ela atrai entidades que estão naquela faixa. Melhora o seu quadro vibratório e cria-se um halo positivo em volta e a pessoa acaba se nutrindo. Então, tristeza, jamais. Alegrem-se. Tem pessoas que trabalham na área da autoajuda, recomenda para a gente chegar perto de um espelho, olhar para a gente e rir de nós mesmos. É uma maneira, inclusive, de começar a se alegrar, de começar a sorrir, até daquilo que a gente acha que está meio destoante na gente. Mas fazer alguma coisa para sorrir. E a pessoa que sorri, ela libera substâncias, as chamadas endorfinas, que trazem um bem-estar. Agora nós vamos falar um pouquinho, já falando das endorfinas, sobre o tratamento da depressão. Quando a pessoa se deprime, as nossas células neurais, elas não se comunicam anatomicamente uma com a outra. Elas não se ligam igual o músculo, que o músculo puxa, uma célula puxa a outra e a gente contrai o músculo. A célula nervosa não é assim que ela funciona. Uma mensagem de uma célula para passar para outra precisa de uma substância chamada neurotransmissor. Então a mensagem passa de uma célula para outra através dessa substância. E quando a pessoa está deprimida, ela consome o neurotransmissor através de dois mecanismos. Primeiro, enzimas destroem os neurotransmissores. E existem substâncias competidoras que se ligam ao neurotransmissor, impedindo que ele haja na célula nervosa. Além do que, a pessoa também não produz o neurotransmissor. Se não produz, já tem pouco. Se tem pouco, queima-se ou algum elemento se acopla àquele neurotransmissor, impedindo que ele faça com que tenhamos a nossa vontade satisfeita. Porque o deprimido, ele quer, mas não faz. Às vezes ele até luta para conseguir alguma coisa, mas não consegue, porque a mensagem não passa. É como se estivesse numa estrada, eu quero viajar, chega lá, a ponte caiu. Faça esforço, mas não tem jeito de atravessar, porque ali não tem ponte. É necessário que alguém faça algum dispositivo para que a gente continue a viagem, porque a ponte caiu. Então é assim que funciona a nossa depressão. Os neurotransmissores são consumidos ou bloqueados. Então precisamos liberar neurotransmissor. E um dos elementos importantes para isso é o exercício físico. Quem quiser ter bastante neurotransmissor para impedir a depressão, e se tem para melhorar o quadro emocional, tem que fazer exercício. Quanto mais musculação, porque é produzido o neurotransmissor pela célula muscular, mais musculação, mais produção de neurotransmissor. Então hoje é consenso mundial, para quem está deprimido, fazer exercício físico. Quanto mais, melhor. Eu tive um parente que ele entrou em depressão a ponto de ter que tomar choque elétrico, à época, para recuperar o seu psiquismo. E não melhorou. Aí um amigo chegou para ele e falou assim: eu vou te curar. Você não é médico? Não, mas eu vou curar você, vem comigo. E o levou para fazer halteres. Naquela época, não se falava em academia, em musculação, falava em levantamento de peso, halteres. Então, ele levou o meu parente para fazer halteres e ele foi melhorando e saiu muito rapidamente do processo depressivo. Logicamente que não foi apenas as expensas da musculação, mas daquele convívio fraterno, daquele amigo que começou a brincar e conversar com ele, porque é fundamental, nesse momento, alguém que dê sustentação para o depressivo. Porque a família cansa e quer entregar aquele parente logo para o psiquiatra, para que o psiquiatra resolva o problema do parente. E a gente sabe que a medicação só cura 50% das depressões. Por quê? Porque, logicamente, o remédio, ele funciona bloqueando os competidores
bloqueando as enzimas que destroem o neurotransmissor e faz com que aquele neurotransmissor volte a agir. Mas se a pessoa não mudar o comportamento mental, ele continua trabalhando para destruir ou não produzir os seus neurotransmissores. Então, o remédio só não é solução. Logicamente, se a pessoa, depois de algum tempo, passa a aceitar aquilo que o outrora não aceitava, não alimentando mais a depressão, essa fórmula matemática, o remédio vai agir e a pessoa vai ficar curada. Não, eu tomei o remédio, eu fiquei curado e foi o remédio que me curou. Não. O remédio fez o seu papel de uma muleta para quem está com a perna quebrada. Mas para a gente voltar a andar tem que curar a perna. Então, a depressão é tratada inicialmente com remédio, mas nós precisamos fazer alguma coisa a mais para cuidar da nossa mente. Então, aí entra o psicólogo, que vai fazer com que a pessoa, na terapia, entenda a sua problemática, encontre recursos para solucioná-la, ou pelo menos aceitar aquilo como fato natural na vida de todo mundo. Porque a gente tem mania de achar que o problema é só nosso. E que é muito grande quando a gente vai perceber que o problema é de todo mundo e, ademais, o problema do outro é muito maior do que o nosso. Mas a gente sempre, naquela autocomiseração, com dó de nós mesmos, queremos achar que nós somos as únicas criaturas sofredoras, que o nosso problema é demais e que sofremos imensamente. E alimentamos a nossa reclamação para dar um de coitado, para a pessoa chegar perto e dizer coitadinho, e a pessoa se compraz nesse coitadinho. E que, aliás, nós não devemos ter dó dos outros. Dó é uma coisa muito pejorativa. Eu estou com dó do fulano. É como quem diz, coitado dele. Ou seja, o que é que Deus está fazendo com ele? Não. Isso é um absurdo questionar Deus. Se Deus determinou, o fulano tem que passar por aquilo, é para o bem dele. Então não tem que ter dó. Nós temos que ter piedade e compaixão, que é diferente. Se a pessoa está sofrendo, eu posso ajudar e vou ajudar. Porque afinal de contas, se eu estivesse na condição dele, eu estaria sofrendo e eu gostaria que alguém me ajudasse. Então eu vou ajudar. Isso é piedade, é compaixão. Mas a dó é diferente. Eu tenho tanta dó, nem vou lá, porque eu não quero ver o sofrimento dele. Quer dizer, isso não resolve. Coitadinho, aquela perna ferida ali na esquina pedindo esmola. Mas está certo. Quantas vezes a pessoa arrebentou a vida de tantas criaturas sabendo que não poderia fazer aquilo? E Deus, na misericórdia, dá uma nova chance para ele. E vai fazer com que ele recomece a sua vida. Outrora, talvez um assassino profissional, agora com a perna ferida, não podendo agredir mais ninguém, recomeçando a vida espiritual. Então está certo. Agora dó, coitado. Isso é pejorativo. E já pensou quando a pessoa está doente, chegar perto dessa pessoa e dizer, coitadinha, você está sofrendo tanto. A pessoa que já está na pior, fica pior ainda, né? Vamos chegar para aquela pessoa assim, lógico, não vou dizer, que bom que você está sofrendo também, não é isso, né? Vamos chegar para a pessoa assim, olha, fique tranquila, firme, não deixe a peteca cair, vamos lutar, você está sendo assistido, eu estou com você, nós vamos fazer tudo para você melhorar depressa, e ainda nós vamos nos alegrar de um dia termos passado por essa experiência, vamos manter alegria, mesmo nessa dificuldade. Olha que mensagem. A pessoa cria ânimo. Já de coitadinha ela cria uma disposição diferente. Já pensava que ia morrer, já não acha que vai continuar vivendo. É por aí. Mas tem pessoa que passa essa imagem da dó, que é um desastre. Então, o terapeuta vai levantar o moral da criatura, fazer com que ele entenda e modifique o seu plano mental, emocional, vibratório. Dentro da casa espírita, chegam muitos deprimidos. Muitas pessoas que nos procuram lá no fundo do poço. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer
é abraçar essa pessoa. Abraçar mesmo, literalmente. Porque, via de regra, essa criatura deprimida, ela se sente muito rejeitada. Ela se sente uma zero à esquerda. Uma criatura muito infeliz. E que ninguém gosta dela. É mais ou menos por aí. E começa a reclamar, se achando a mais infeliz das criaturas. Então, quando a gente abraça a pessoa, você não, vem cá, estou com você. Porque o abraço é mais ou menos isso, é coração com coração. Eu estou com você. Conte comigo. Depois vamos escutá-la. Porque o depressivo, a linguagem do depressivo é uma linguagem muito desgastante. É sempre a mesma. Quem tem depressivo em casa já sabe disso. É sempre a mesma coisa, reclamando da mesma coisa e se sentindo a mais infeliz das criaturas. Então, fala uma vez, fala duas, daí para frente ninguém quer ouvir mais. Então vamos ter agora a paciência de ouvir essa pessoa. Deixar com que ela possa se expressar. E depois vamos mostrar para ela, dentro da nossa visão espírita, que está tudo certo e nós temos que fazer alguma coisa diferente. Não reclamar mais. Fundamental. Mostrar que está certo. Porque quando a gente entende doutrina, a gente não pode realmente reclamar. Se nós vivemos pela misericórdia de Deus, reclamar de quê? Se Deus fosse cobrar de nós, era 100%. Só que nós sofremos 1%. Está no Evangelho. Jesus disse assim, se tratando do sofrimento, se assemelha a um homem que chegou para o seu devedor e disse assim, se você acertar a sua dívida comigo hoje, ela fica acertada pela 100ª parte. Isso significa que hoje nós estamos sofrendo apenas 1% que nós deveríamos sofrer se Deus fosse cobrar da gente regiamente aquilo que nós fizemos lá atrás. E a gente reclama. É 1% só e está reclamando. E se fosse 100%? Que às vezes vem. Porque a pessoa reclama, acaba se permitindo um suicídio, e vai às vezes fazendo umas outras barbaridades, vai infelicitando os outros, vai comprometendo a vida. Aí é diferente. Jesus disse assim, o homem chegou para o seu devedor e disse assim, se você acertar comigo a sua dívida hoje, é apenas 1%. Então, se nós acertarmos as nossas arestas que nós temos conosco, nessa atual existência, aceitando a nossa vida, e dando um bom espetáculo no trampolim da vida, louvando a bênção da vida, a oportunidade do desafio que Deus nos permite, nós vamos estar acertando muitas dívidas por 1%. Que negócio bom. Mas a pessoa não entende isso, vai reclamando e vai se comprometendo. Então, dentro da doutrina espírita, nós podemos ajudar muito a pessoa deprimida. Melhorando a sua vibração com o passe, com a água fluidificada, a frequência ao centro. Só de vocês estarem aqui, vocês já estão recebendo energia positiva. Que os espíritos já impregnaram o centro hoje para que nós todos recebêssemos essa vibração. Só de entrar aqui e ir embora para casa, nós já estamos recebendo uma vibração positiva. E o passe, então, quando a pessoa adentra a cama de passe, mais vibração positiva. Toma-se a água fluidificada, mais vibração positiva. E para finalizar o tratamento da depressão, sugiro o trabalho no bem. Como é importante nós trabalharmos no bem. Várias razões. A primeira delas é nós percebemos que o problema dos outros é muito maior do que o nosso. Quando a gente começa a assistir as pessoas carentes, necessitadas, nós vamos ficar com vergonha daquela reclamaçãozinha que a gente tinha antes. Que os problemas são tão grandes que estão aí fora, que a gente vai perceber que nós não sofremos nada. E quando a gente faz o bem para a pessoa, tem vários anjos da guarda dessas respectivas pessoas que passam a ter gratidão para conosco. E naquele momento que a gente achar que a vida está muito ruim, muito difícil, entra um anjo da guarda, entram outros e nos ajudam. Então é fundamental que a gente faça o bem. Diz André Luiz, o merecimento espiritual está na ajuda aos outros. O Cristo disse assim, quando fizerdes a um dos pequeninos, é a mim que o fazeis. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Então, a proposta é fazer o bem.
E quando a gente faz o bem, tem também a vibração das pessoas a quem nós direcionamos o bem. Então essas pessoas vão orar por nós. E alguns chegam até a falar, eu tenho orado por você. Olha que bom. A oração é a segunda força do universo. A primeira é do amor, a segunda é a oração. Então já pensou muitas pessoas orando por nós? Levanta nosso astral, nosso moral, nos resgata de uma situação infeliz. Então o trabalho no bem é fundamental. E para finalizar, seria motivar a pessoa a estudar tudo que diz respeito a nos conscientizar da importância da vida. Para a gente não achar que a vida é uma balela, que a gente está no lugar errado, sofrendo sem merecer, que a gente está sendo um coitado na vida. Pelo contrário, principalmente estudar a doutrina espírita, que vai dizer que nós somos milionários, como diz Martins Peralva, por conhecermos a doutrina dos espíritos e louvarmos a vida que nós estamos tendo, esta atual, que é mais uma graça de Deus. E se nós fizermos tudo isso, procurarmos o terapeuta, o psiquiatra, fizermos exercício físico, se nós fizermos o bem, estudarmos e ainda continuarmos deprimidos, ainda devemos lembrar daquilo que nos diz. Quando, nas horas do mais íntimo desgosto, o desalento invadir-te a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele capaz de sufocar-te o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno de ti a incompreensão recrudesce, vem a mim. Eu sou a luz sobre cujos raios se aclara a beleza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando inclementes te açoitares vendaval da sorte, e não tiveres onde reclinar a cabeça, vem a mim. Eu sou o refúgio onde encontrarás guarida para o teu corpo, tranquilidade para o teu espírito. Quando você te extinguir o ânimo para arrostar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, busca-me. Eu sou a força capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de manter a serenidade do espírito, vem a mim. Eu sou a paciência capaz de remover-te as pedras do caminho e sobrepor-te às suas dificuldades. Quando já não mais provares a sublimidade ou a afeição sincera e te sentires muito mal interiormente, busca-me. Eu sou o bálsamo que te cicatriza as feridas, minorizando os teus padecimentos. Quando o mundo te iludir com as suas promessas falazes, e ninguém mais for capaz de inspirar-te confiança, solicita-me. Eu sou a sinceridade capaz de corresponder à franqueza de tuas atitudes e à solicitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem a alma, e tudo em volta te trouxer aborrecimento, chama-me. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz ver as belezas do teu mundo interior. Quando um a um te fenecerem os ideais mais belos e te achares no auge do desespero, vem a mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e te acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a reconhecer-te as faltas, experimentares a dureza do coração humano, chama-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até mesmo das suas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, vem a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz e entendimento e reabilita o teu espírito para a conquista da felicidade. Quando, enfim, quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao jovem que espera e ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza,
Estenda-me, pois, as tuas mãos, ó alma, filha de minha alma, e eu te conduzirei. Numa sequência de êxtases e deslumbramentos, a serenas mansões do infinito, sob a luz da eternidade. Quando, enfim, quiseres saber quem sou, eu sou o teu anjo guardião, Jesus, teu irmão, Deus